Olá, meus amigos policiais militares aposentados. Sargento Alexandre, policial também aposentado, e a gente está debatendo muito, e é importante que haja esse debate sobre essa questão dos descontos previdenciários. A gente sabe que houve um aumento muito grande. Bom, o primeiro ponto é a discussão sobre a constitucionalidade ou não desses descontos, certo? E toda análise que eu fizer, ela não vai ter subjetivismo, ela vai se pautar na lei. O meu amigo Tenente Torres, presidente da CPM, do qual eu nutro um grande apreço por ele, é um cara aguerrido, lutador, fez um vídeo dando a opinião dele em relação a isso. Então ele disse que a gente perderia a integralidade, a paridade, ia pro INSS, pro comum, que assim foi feito com a polícia do Rio Grande do Sul. Então ele estava temendo que a gente fosse prejudicado com essa reivindicação, porque houve muita luta lá em Brasília dos nossos deputados para que a gente fosse inserido no sistema de proteção social. Esse vídeo para responder ao vídeo do Tenente Torres, que também causou muita dúvida em todos os policiais militares aposentados sobre a questão da paridade e integralidade, tá certo? Eu já expliquei num vídeo anterior sobre isso. Integralidade e paridade é um direito adquirido nosso, os policiais militares aposentados, e portanto é imexível, tá certo? Então, Torres, meu grande abraço para você, obrigado pelo vídeo que você fez, o que força a gente a estudar um pouco mais e pesquisar um pouco mais sobre esse tema de tanta relevância para a nossa categoria de policiais militares aposentados. Um grande abraço para você e seguimos então na nossa análise de todo esse cenário que está acontecendo. Veja só, quando foi instituída a Lei 13.954, que não é essa que está aparecendo na tela para vocês, antes de eu falar sobre essa lei aqui, eu quero falar da Lei 13.954. Quando foi instituída a Lei 13.954, ela alterou a Lei 3.765, que trata sobre as pensões dos militares federais. E o que fizeram? Olha a jogada dos caras. A gente descontava 11% da previdência. Nós, os aposentados, 11% de previdência, daquilo que excedia o teto. Aí os caras, para lançarem essa nova lei, disseram que a gente ia pagar 9,5%. Mas se esqueceram de dizer que esses 9,5% era na integralidade, na totalidade dos proventos que a gente recebia. Antes, 11% do que excedia o teto. Então, o policial militar que ganhava até R$ 6.100 na época, eles não sofriam incidência de descontos de contribuição previdenciária. Somente aqueles que excediam o teto do INSS. Veja a jogada dos caras, a sacanagem dos caras, de dizer que a gente ia reduzir de 11 para 9,5, ou foi 9,5, agora é 10,5. Então eles fizeram isso, colocaram uma pedrinha de sal na nossa boca para adoçar. E é isso que está acontecendo. Hoje a gente descobriu toda essa mentira. Ela chegou para nós. E continua as mentiras chegando. Continua. Eu fiz um vídeo ontem, joguei nos grupos ontem, na questão do posicionamento do Coronel Miller. A Coronel Nicolucci, ela também divulgou esse texto do Coronel Miller, que fez menção ao saudoso Major Olímpio, que lutou muito por nossa categoria. Mas eu quero dizer o seguinte, eu ouso discordar de vocês, porque a nossa questão aqui é a lei, somente a lei, sem qualquer tipo de interpretação. Aliás, com uma única interpretação, que é a literalidade do texto, aquilo que está escrito, tá certo? Como o Torres falou dos policiais do Rio Grande do Sul, e todo mundo está me mandando mensagem falando dos policiais do Rio Grande do Sul, então vamos ver a lei do Rio Grande do Sul. Tá aqui, ó, Lei Complementar 13.757 de 15 de julho de 2011, que foi alterada para uma outra lei, certo? Então ela trata o regime próprio de previdência social dos servidores militares do estado do Rio Grande do Sul, é organizado e financiado mediante dois sistemas, sendo um repartição simples e outro de capitalização, na forma disposta nessa lei complementar. Veja, houve uma alteração da lei em 2020, por causa da lei 13.954, então veio uma lei complementar que alterou essa lei de 2011, que é o sistema de previdência dos militares lá do Rio Grande do Sul. Aí ela diz, ó, a contribuição previdenciária, ela incluiu esse artigo 10A, a contribuição previdenciária mensal descontada dos segurados militares, inativos, pensionistas do estado do Rio Grande do Sul, contribuintes do regime financeiro de repartição simples, é fixada em 14%. Então agora, lá no Rio Grande do Sul, se paga 14%
de contribuição previdenciária. Olha a observação do parágrafo único, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Aplica-se a alíquota prevista neste artigo aos inativos e aos pensionistas na forma do parágrafo 18 e 21 do artigo 40 da Constituição. Olha só, todo mundo falando da reforma do Rio Grande do Sul, certo? Tá todo mundo falando, mas ninguém pesquisou, ninguém estudou. Nós somos aposentados, veja, nós estamos brigando por um direito nosso de aposentado. Parágrafo único, aplica-se a alíquota prevista neste artigo aos inativos e aos pensionistas na forma dos parágrafos 18 e 21. Aposentado. Parágrafo 18 e 21 da Constituição. O 21 foi revogado, mas o 18 ele permanece. E o que fala o 18? A gente já sabe, né? Artigo 40, parágrafo 18 diz assim, ó. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Olha só isso. A lei do Rio Grande do Sul, que está todo mundo falando, para os aposentados que adquiriram o direito, pelo amor de Deus, senhores aposentados, a nossa luta é essa, nós adquirimos direitos. Então, a reforma do Rio Grande do Sul, ela não mexeu com os aposentados, ela aumentou a alíquota para 14%, mas ela respeitou a Constituição, o artigo 40, parágrafo 18 da Constituição, quando disse que só pode incidir descontos daquilo que exceder o limite do teto, agora em 14%. Em São Paulo está 16% para os funcionários públicos. Daquilo que excedeu o teto. Então parem, por favor, de demagogia, nós vamos para a luta, temos que nos unir, nós temos que nos fechar. Os aposentados estão se dividindo em várias opiniões, mas opiniões não muda a lei está escrita, ela é muito clara. Para quem acha que São Paulo é diferente, entre na Constituição de São Paulo, artigo 126, parágrafo 18, que fala a mesma coisa. Que para nós aposentados se aplica a incidência de contribuição previdenciária daquilo que exceder o teto do INSS, que hoje é de R$ 6.433. Pelo amor de Deus, nós temos que lutar. Eu convido, conclamo, convoco eu não posso, né? Mas todas as autoridades de São Paulo, os deputados, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quem quer que seja, para a gente discutir aqui, Coronel Miller, quem for que queira discutir isso para esclarecer para a gente, mas à luz da lei. À luz da lei, eu faço esse desafio para qualquer um, à luz da lei, a gente vai tratar de lei, não vai fazer interpretação pessoal, subjetiva, não, é literal, totalmente literal, a gente está tratando de direito previdenciário, a gente está tratando de direito adquirido, de ato jurídico perfeito. A norma previdenciária, ela não vem para retirar direitos de quem já tem. Sim, vocês entenderam? Policiais militares aposentados, vocês entenderam? Então nós precisamos criar um grande movimento, sim, para restabelecer esse nosso direito, está sendo na cara dura, violado. E muitos amigos nossos, inclusive amigos nossos que são advogados, que estão dizendo nós vamos perder a integralidade e paridade, mas como? Outros amigos dizendo, mas se tiver um aumento de salário para o policial da ativa, a gente perdendo a paridade, nós não vamos conseguir esse aumento. Aí falo para vocês, faz 20 anos que o PSDB toma conta da Polícia de São Paulo e não tivemos um aumento sequer. Um aumento. Então ficam criando vários monstros. E já faz 1 ano e meio que está sendo descontado do nosso salário, quase R$1.000. Quem não tinha desconto está descontando 600, 500, 700. Então, parem com isso. Parem de discutir essas questões que as pessoas não comprovam. Elas só ficam mandando, olha, isso tá aí, é um tiro no pé, é isso, é aquilo. Eu convoco essas pessoas que estão, inclusive, colocando os nomes embaixo, como o Coronel Miller fez. Eu não sei, viu, Coronel, se foi o senhor que fez. Mas que vamos debater isso, essa questão à luz do direito. Olha aqui a Previdência do Rio Grande do Sul para os aposentados, como é que ficou? Artigo 10, Lei 13.757, Google, consultem o Google. A Bíblia diz... para que a gente não acredite no profeta, vá lá e consulte. Consulte o que o profeta está dizendo se é verdade. Então, consultem tudo que disserem para vocês. Consultem, por favor, senhores aposentados.
A nossa luta está começando agora. Um grande abraço. Sargento Alexandre, se tiver qualquer dúvida, é 119 4727 1833. Um grande abraço.